Oi, pessoal. Oi, Boa tarde. Boa tarde, bom dia ou boa noite, depende do ou boa momento que você está madrugada. escutando esse vídeo. Nós íamos falar aqui sobre nós, sobre a natureza da nossa existência, né? Sim, e a unidade que a gente pode sentir quando a gente vai e está no meio dela, assim, tanto aqui no aberto, quanto, quanto dentro da mata, dentro do rio, no mar, na cachoeira. E, e um insight que foi muito bonito, que a Bruna compartilhou, foi, meu Deus, ela é muito linda. Foi, Foi sobre como que tem para todo mundo. Como a gente vive numa ilusão da individualidade, de buscar o nosso e tal. Não que isso não seja necessário, é necessário. Mas é de um lugar um pouco mais sutil e mais profundo que a gente fala aqui. É no sentido de, quando a gente observa a natureza é muito abundante. A ganância do ser humano, né? A abundância da natureza. É só a gente observar uma árvore, por exemplo. Uma árvore frutífera, uma sementinha do tamanho de uma unha, de planta na terra, nasce uma árvore que nasce um fruto para nos alimentar. E nesse fruto tem outra semente que dá origem a outra árvore e mais frutos. Quando a gente entra numa floresta, a gente vê muito verde. Muitas árvores, muitos animais voando, borboletas azuis, beija-flor, plantas, flores, água. A gente vê muita vida, mas ao mesmo tempo a gente também vê muita morte. Porque a gente vê troncos em decomposição, folhas secas virando adubo, animais mortos. Só que aí a gente percebe que é um ciclo. A morte e vida. Porque na morte ela está dando adubo para uma nova vida. sim, A folha do tronco em decomposição. Teve uma vez, aqui mesmo, nessa trilha aqui, que eu tava com a Maitê. Se a Maitê estiver vendo esse vídeo, é a Maitê. Aí a gente tava sentado assim, trocando ideia, em um tronco morto. Um tronco caído, né? Não morto, um tronco caído. E nesse tronco, eu comecei a observar e falei, cara, olha que bizarro, tá nascendo uma flor, uma planta, tipo, tava nascendo galhos de planta verde do tronco em decomposição. Eu achei aquilo fenomenal, uhum, muito massa, porque o tronco em decomposição tá alimentando uma nova vida, né? E puxando nesse assunto, como que o ciclo, né, da vida, de vida e morte, morte e vida, ele é abundante. Então a natureza tem para todo mundo. Quando a gente está no mar, cabe todo mundo no mar, né? No sentido de que tá aí, tem para todo mundo. Não tem por que a gente tá nesse, a gente, né, nós seres humanos, cultivarmos cada vez mais esse individualismo, esse egoísmo de querer só pra gente e achar que é nossa posse, sendo que a gente não tem posse de nada, a gente tem posse nem do nosso corpo físico, a gente pode morrer a qualquer momento, né? É sobre isso. O que você acha, sim. Sueli? É porque a gente acaba a gente entra na separatividade mesmo, assim. E o ego traz essa lembrança da separatividade, né? E quando a gente consegue entrar, mergulhar de uma forma aberta, profunda, com a natureza, agora no caso tratando da natureza física, né? Seja no mar ou aqui na mata ou numa água, e a gente procura fazer um desligue da mente, um desligue do ego, a gente consegue sentir a unidade, né? A gente consegue sentir, ser, na verdade, ser a unidade, perceber que
que é a ilusão da separatividade. E aí, se você sobe um pouco essa perspectiva, tudo é vida. Até a morte se torna ilusão. Porque o oposto da morte é o nascimento. Não a vida. A vida tá em tudo Exato, quanto é lugar boa. exatamente. O oposto da morte é o nascimento. Não é a vida. Exatamente. Uau! Porque Uau. tudo é, né? Sim. Tudo é. É. E essa visão a gente consegue, os budistas, né? E, enfim, muitas pessoas que buscam a fazer um aprofundamento, seja ele filosófico ou interno, né? No mergulho interno. A morte faz parte da vida. Uau. A morte faz parte da vida. Faz parte da vida no entendimento, no conceito humano, né? Dentro do nosso conceito humano, né? Porque a história da morte ser uma passagem, de fato é isso que ela é. Não morre, a coisa não morre. O que é não morre, o que é. Não morre. Todos nós somos essências, todos nós somos fagulhas, todos nós somos luz, né? Todos nós somos luz, da luz maior, todos nós somos essa representação do divino. A gente se transforma. Será que isso vale também para os nossos processos subjetivos? No sentido de, por exemplo, questões, nós seres humanos, né? A gente tem muita essa questão do egoísmo, muita essa questão de sentimentos e emoções negativas. Ou algum jeito que a gente algum modus operandi da nossa mente, do nosso corpo físico, que às vezes nos faz mal e a gente quer mudar esse modo, e a gente muda. Será que esse modo morreu ou ele vai estar sempre dentro da gente, podendo voltar a qualquer momento? Será que você acredita na mudança de fato? De mudar e nunca mais voltar a ser como era antes? Eu não acho que o modo morreu. Eu acho que a gente passou a colocar uma nova forma de ver aquilo. Não há morte, é uma nova forma de ver. Porque no final tudo... A forma de ver antiga morreu. Então, não é que morreu, porque se tu para e tu lembra de como tu via, ela tu vai ver da forma como tu via. Não morreu. Basta tu lembrar como é que tu via. Tu só não segue mais ela. Tu só ampliou aquilo, a forma de ver aquilo. Porque não é uma verdade absoluta. Sim. Não é uma única perspectiva. E a gente vê as coisas de forma no externo, baseado naquilo que a gente colocou nas nossas categorias e que a gente aprendeu do mundo. E é um mundo, e tudo é um mundo. Outra pessoa é um mundo. Se eu troco com essa pessoa, a gente troca compartilhamentos de mundos. E aí eu adquiro mais uma nova forma de ver aquilo. Aê. E aí eu posso ressignificar isso, essa forma de ver, e lapidar o modo como eu aprendi aquilo que eu aprendi, né? Porque a gente aprende de um jeito, inicialmente, esse aprendizado ele vem pautado no que nos foi passado geneticamente, ancestralmente, pela família, pela sociedade, pelos amigos, escola. Tudo isso são modeladores, né? Tudo isso são os canais por onde a gente capta as informações do mundo, né? Para fazer a nossa apreensão. A gente faz a nossa apreensão e a gente vai definir o mundo a partir disso que foi nos apresentado. E aí chega um tempo onde a gente começa a perceber de que a gente está seguindo algo. E aí a gente pensa, ok, mas qual é o meu nisso? Como é que eu vejo isso?
E aí vem uma fase muito querida, a nossa famosa rebeldia adolescente, onde a gente vai ressignificar, onde a gente vai começa a querer ver da nossa forma, fazer do nosso jeito, a trazer do nosso jeito, né? E aí é onde a gente vai pegando essas formas, essas novas formas de ver aquilo e lapidando a nossa. Se antes eu acreditava de que eu só tinha que comer determinada coisa, mesmo que obrigada, e aí depois passa um tempo eu já sou capaz de discernir que eu sou eu e que eu não gosto de determinada dessa coisa. Então eu posso escolher, não, eu não quero comer isso. Sabe uma coisa legal? Para pra pensar quando que tem essa virada de chave na vida de um indivíduo. Quando que um indivíduo começa a parar de viver no modus operandi que ele construiu de acordo com a bagagem dele, de onde ele vivenciou, que foram colocando nele, né, o mundo, a sociedade, a família, e passa a construir a dele própria, a ter essa consciência de si, né? É bonito olhar para esse lado, esse despertar, né? Sim. Isso Despertar. acontece a vida toda. A vida toda. Mas eu acho que tem uma virada de chave assim na vida. Eu lembro da minha virada de chave, foi na pandemia que eu comecei a meditar. Comecei a ter consciência de si. Então, eu acredito que o indivíduo começa a construir essa consciência de si e de entender o que é seu, o que não faz sentido, mas você está seguindo há muito tempo. Quando, talvez, a vida seja de talvez, seja quando o indivíduo entende que ele não é a mente dele. Que ele não é a mente dele, não é o corpo dele. Sim. Ele tem um corpo e tem uma mente. A partir daí o indivíduo consegue usar, né, esse mecanismo, essa máquina que temos aqui na matéria para poder cumprir o propósito da vida, né? Porque a vida não... A vida, a gente estava falando no início, fazendo o link, né? Que a vida não é o oposto de morte. A morte faz parte da vida, porque o oposto da morte é o nascimento. Então, se a morte faz parte da vida e o corpo físico vai morrer, a vida continua, né? Sim. Então, cumprir o propósito de vida, né? Sim. E o estar aqui é a gente fazer esse movimento de ressignificação. Ei, tem uma câmera ali. É a gente fazer esse movimento. Porque a gente precisa, o quanto antes, fazer essas pausas, né? Fazer essas pausas para que a gente consiga produzir esse momento reflexivo, para que a gente consiga produzir a nós mesmos, já em essência. Na verdade, produzir para que nós alcancemos, né? Porque o que nós somos. Não se faz, não se constrói, já é. Mas que nós possamos parar para que nós percebamos isso, quem somos, sabe? E se desfazer daquilo que foi dito para a gente ser, daquilo que foi dito para a gente seguir, daquilo que nos foi moldado. Deixemos de ser a marionete, deixemos de ser o construído. E talvez ao ser humano, nós, né, seres humanos, a gente só começa a construir essa vida, nós, enquanto consciência de si, construindo a vida aqui, nós mesmos, não seguindo, né, a boiada, a manada, quando a gente toma essa consciência de si, de que a gente não é a mente e o corpo. Então, até esse momento acontecer, a gente é guiado pela nossa mente. E a nossa mente, ela é construída pela sociedade que a gente está. Os parâmetros da nossa mente, os limites da nossa mente estão na mente. E os limites da nossa mente é construído pela sociedade, pelo nosso entorno, por onde a gente está, pela cultura, costumes. Então, até a gente tomar consciência que a gente não é a nossa mente, a gente é guiado pela mente. A mente é construída pelo nosso entorno, né? Como é que chama isso? Pela nossa... O meio? Pelo meio, exatamente. Exatamente? Exatamente. Captou na mente o que significa da parada. E é bem isso, a gente conseguir... É porque esse é o movimento que a gente precisa fazer mesmo, né? A desidentificação da mente. A gente se desidentificar da mente porque a gente coloca ela como central
no que nós somos. E o que é central na gente não é a mente, é a nossa essência. Somos nós central. Só que a mente tem uma força tão grande, e a mente, nesse sentido, a gente está trazendo com os seus dominadores, egos, não no sentido, não no sentido psicanalítico ou da psicologia profunda, não. A gente não está falando desse ego, a gente está falando de outro ego. Mas a mente e seus filhos, seus agregados psíquicos, ego, que carregam seus pesos e seus domínios sobre nós. E tem uma grande força sobre a gente. Então, quando a gente começa... Um parêntese, a gente fala aqui do ego como se fosse ego sendo a parte nossa que é guiada só pela visão da matéria, pela materialidade. O ego é o nosso eu, que é movido só em parâmetros materiais, visíveis, palpáveis, físicos, racionais, né? Perfeito. Perfeito. E um exercício muito bom da gente começar a fazer, a gente começar a entender que a gente não é a mente para fazer a desidentificação dela, é a gente pensar que nós temos a gente pensa, né? Se a gente pensa, é como se nós conversássemos com alguém, nós estamos conversando com a gente mesmo. Boa. E aí, a gente conversando com a gente mesmo, se eu paro e vejo algo, eu sou a pessoa que vê, eu sou esse olho que vê, eu sou esse observador, e não o observado. E aí, eu sou esse lugar que transita entre as coisas, entre os corpos. Se eu tenho uma dor no joelho, e eu vou usar a atenção como o meu carro motor, né, como o meu chefe, eu coloco a atenção no joelho. Nesse momento, eu estou no corpo físico. Sim. Então, ali eu sou o corpo físico. E eu estou observando o corpo físico. Eu, como observador, eu estou observando o corpo físico. E aí, se me der uma dor muito grande, eu vou chorar e chorar e chorar. E logo eu estou aqui focada no emocional. Eu já não estou mais sentindo o físico, eu estou chorando, eu estou no emocional. E aí, se de repente me acontece algo e eu paro para poder pensar, eu já saí, não estou no corpo físico, não estou no corpo emocional, eu estou no mental. E assim são vários corpos. Então, quem sou eu nesse meio do caminho? Eu sou esse olho que viaja entre esses corpos. E fazendo o link com isso que ela falou, e por estar começando a pingar, a gente traz a questão da água e da emoção, que a gente é esse estado, esse lugar, esse ser que transita entre a mente e as emoções. Logo, as emoções negativas ou positivas, né, que são boas ou ruins, elas são como se fosse a água, um fluxo do rio. Não que a gente não deva experienciar elas, mas de permitir-se sentir a emoção e deixar passar. Então, nós somos esse ser que transita, que experiencia as emoções, as emoções trazem pensamento e tal. E para finalizar o vídeo, junto com essa água maravilhosa de Deus, fica um questionamento. Tu já conectou com o seu ser? Você já conseguiu perceber a sua mente de longe e como se a mente fosse um rio, sem ficar sendo levado por ela na correnteza? Você já conseguiu sair do rio e observar o rio? Sim. Você já conseguiu sair da crença de ser o observado e se entender quanto o observador? Quero ver as respostas no comentário, hein, velho? Cheiro pra vocês! Um cheiro, minha gente. Vamos refletir e sentir. Sentir. Porque no infinito do agora, a gente é...